Um estudo mostra que o cultivo de soja em áreas de desmatamento está contribuindo para o aumento de gases do efeito estufa. Vamos saber então mais sobre esse estudo com o coordenador de cadeias agropecuárias do Imaflora, o Lisandro Inacaque de Souza. Olá, Lisandro, boa tarde para você, seja bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então conta pra gente aí um pouco mais desse estudo, né? Quais são os dados e o que ele tem aí para mostrar pra gente? Bom, Thiago, o estudo produzido pela Trace com apoio do Imaflora, né, ele mostra dos últimos 5 anos o quanto da soja produzida no Brasil foi oriundo de áreas com desmatamento recente, ou seja, que aconteceram nesse período dos últimos 5 anos. Tá? Esse é o principal achado, indicar, né, quanto 1.000 hectares estão envolvidos com desmatamento e podem estar contaminando aí cadeias, né, de consumo que possuem compromissos de não adquirir soja oriunda de desmatamento. Tá certo. Agora, quais são os impactos, então, aí desse desmatamento para o meio ambiente? Nós estamos falando de novos desmatamentos ou daqueles que já aconteceram? Gostaria que você colocasse para a gente também aí essa questão. Bom, Tiago, os estudos eles sempre observam desmatamentos que ocorrem a partir de 2008, né, a data de referência do Código Florestal, principalmente analisando, quando possível, né, a legalidade ou ilegalidade desses desmatamentos, dessas aberturas, conversão de áreas naturais para esse consumo. Tá? O estudo ele olhou para os últimos 5 anos. Tá? Quanto de soja tem nessas áreas com desmatamento recente? Tá? Em termos de impacto, o que estamos falando é a participação que a cadeia de valor da soja ela tem na emissão de gases de efeito estufa, oriunda da conversão de habitats naturais para plantios de soja. Esse é o principal elemento que surge, tá? Em termos de impacto. Bom, e quais são essas regiões, hein, Lisandro, que estão aí com esse, que vocês fizeram esse estudo que mostra esse aumento de emissão? Depois da sua resposta, eu vou te falar por que eu te fiz essa pergunta. Tá bom, Tiago. Na verdade, o estudo ele olhou para todos os biomas brasileiros, né, e traz em destaque os biomas Cerrado, onde mais da metade desse desmatamento identificado com soja aconteceu, né, em torno de 260 mil hectares, seguido também do bioma Pampa, que é algo novo, né, que nunca foi analisado, estudado, a participação do bioma Pampa, mas também do bioma Amazônia, que tem já que é um bioma que está dentro de um arranjo de compromissos assumido por empresas que comercializam, exportam soja do Brasil. Tá certo, agora eu vou te falar por que dessa minha pergunta para você, porque ontem eu conversei aqui com o pessoal da Abiov, né, o Bernardo Pires, que ele é coordenador da Abiov, e eles, junto com o levantamento com a Agrosatélite, mostram que houve uma redução de desmatamento no Cerrado, onde a soja está sendo presente em todas as áreas. E ele falou algo mais ou menos com isso no sentido que você disse também, viu, Lisandro, que o produtor ele não está desmatando mais, ele não precisa mais de fazer nenhum tipo de desmatamento, porque para ele é inviável, é muito mais custo e ele pode aumentar a sua produção naqueles lugares onde já são cultivados. Então, gostaria que você fizesse para a gente esse contraponto. Então, se dentro dessas áreas que já são cultivadas hoje, elas estão aí aumentando a emissão de gases. Até mesmo porque nós estamos falando muito hoje em dia dessa agricultura sustentável. Os nossos produtores têm esse olhar sustentável para tentar, de fato, reduzir essas emissões. Como que a gente pode fazer análise, então, aí desses dois estudos dentro dessa vertente de sustentabilidade? Bom, Tiago, o que o Abiov, o Bernardo, colocou com os estudos do agrosatélite, que a gente acaba tendo contato também, conhecimento, por ter uma interação no grupo de trabalho da soja, né, junto com a Abiov e outras organizações da sociedade civil, o que ele aponta é uma tendência de redução de desmatamento associada diretamente à soja. Contudo, o desmatamento ele ainda acontece. Ele acontece por quê? Porque existem propriedades privadas que ainda possuem um ativo, né, onde eles têm essa possibilidade de expansão. A grande questão aí que é posta em relação à legalidade dessa expansão da área e como é que se dá essa legalidade, né? Muitas vezes você tem erros grosseiros na permissão ou na autorização da supressão vegetal, mesmo que ainda a autorização ela é uma menor parte quando existe essas aberturas, tá? E existe também, talvez com menor medida na região do Cerrado e na região do Pampa, por exemplo, né, abertura em áreas que não são privadas, né, áreas ainda não destinadas ao uso. E aí são, claro, flagrante de grilagem e apropriação indevida de terra.
Então, assim, o que a Biov coloca é uma tendência de redução. Já tivemos um boom do desmatamento na região do Cerrado, principalmente de Matopiba, a partir dos anos 2013, 14, isso com uma crescente até 17, 18. Depois você começa a ter uma descendente na quantidade de área aberta convertida, né? Mas ainda existe, sim, expansão. O que a gente tem que olhar para esse aspecto? Primeiro, assim, ok, existem ativos importantes dentro de propriedades privadas. Qual que é a oportunidade colocada em cima disso? Eu acho que tem que olhar para essa perspectiva, por essa ótica, né, e ver o que podemos trazer de maneira adicional aquele produtor que possui um ativo, né, e valorizar esse ativo, porque Bioma em Pé ele vai trazer um benefício a todos e não só a propriedade. E esse é um serviço que o produtor está fazendo para a conservação das vegetações nativas. Lisandro, só refazendo aqui a minha pergunta, muito interessante para a gente encerrar. Estamos caminhando, então, aí para uma agricultura, para uma produção de soja e de outros grãos também sustentável. Nós temos condições para isso. A gente mostra aqui no AgroMais diariamente diversas tecnologias para isso. O que falta, então, para que o produtor faça 100%, então, essa produção sustentável para a gente reduzir aí essas emissões de gases, porque daqui pouco tempo, vai ser pago também, o produtor vai poder ganhar em cima disso, nesse controle, né? Então, isso é bom para todo mundo. Exatamente, Thiago. Temos que olhar para o copo meio cheio, né? Existe uma oportunidade colocada, né? A agricultura de grãos, né, no Brasil, em termos de sistema produtivo, ela já teve um adicional muito grande do advento do plantio direto, do melhoramento genético da semente, que nos permitiu fazer essa expansão. Eu acho que pensando como setor, a gente tem que olhar para a perspectiva de que, como de maneira organizada e inteligente, podemos crescer a produção sem a expansão de novas áreas, mas desde que o produtor seja valorizado. Tá? Isso é importante trazer, principalmente nas regiões já consolidadas da agricultura e da produção de grãos, mas é importante destacar que, por exemplo, olhando para a Amazônia, que teve um crescimento em área bastante significativo nos últimos 15 anos, a partir da moratória da soja, a área com soja e desmatamento, ela cresce ano a ano também. Ou seja, ela vai colocando cada vez mais, ou tem um crescente de soja contaminada com desmatamento, que está indo para a cadeia daquelas empresas e daqueles produtores que têm compromisso, que têm responsabilidade com a sustentabilidade. Então, tá aí, o recado está dado, Lisandro. Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, enriqueceu muito o nosso debate por aqui. É muito importante a gente sempre tratar disso, produção com sustentabilidade, claro, ganhos para o meio ambiente e ganho também para o produtor. Muito obrigado, levo o nosso abraço a todos aí do Imaflora e até a próxima. Obrigado, Thiago. Um grande abraço.